Deus seja louvado. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Mashiach, o Cristo. Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Eu creio na revelação da palavra. Creio que Deus revela a palavra. Várias vezes Deus usou pessoas na revelação da palavra para poder falar comigo. Eu creio e continuo crendo. E a maior decepção do Josafá é que ele não viveu a revelação da palavra. Eu digo a vocês o seguinte, ele não crê por quê? Porque ele nunca foi atingido pela fé de crer que Deus fala com o ser humano. Você pode ver que ele nega isso totalmente o tempo todo. Irmãos, eu estava aqui num culto aqui e Deus me revelou a palavra. E uma irmã muito antiga, né? A irmã Célia, muito antiga da piedade, estava nesse culto. Isso foi num sábado, Deus me revelou a palavra e incrível. Eu levantei, irmãos, sem entendimento nenhum, sem condição nenhuma, mas pela fé e pelo desejo de obedecer ali a Deus, pelaquela revelação. E Deus me revelou a palavra naquele trecho, né, do Pai Nosso. Foi lido o Pai Nosso todo, mas naquele trecho do Pai Nosso onde diz: seja feita a sua vontade. E ali aquela irmã recebeu aquela parte ali que Deus revelou e Deus me deu algumas palavras, né, de pregação em cima dessa parte, confirmando na vida dela, porque a irmã, ela, sendo da piedade, ela sempre está buscando, né, ali a confirmação e revelação de Deus para estar, né, fazendo as coisas no ministério da piedade. Isso foi num sábado. No domingo ela levantou no culto, agradeceu a Deus, que Deus, né, confirmou, revelou, né, e trouxe paz à alma dela, porque nós sabemos, irmãos, toda vez que você vai servir a Deus, você tem guerra. O inimigo se levanta totalmente. E eu tenho prova disso, vivo isso, já vi isso na minha e na vida de muita gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, irmãos, vivemos essa guerra e tem uma palavra que diz na Bíblia que nós não podemos lutar contra o sangue e carne. Ontem, mais uma vez, o Josafá fez aí a live dele, que eu vou te falar coisa horrível, horrível. Ele não muda. E por mais que eu queira, irmãos, às vezes eu fico chateado mesmo, sabe? Revoltado com o Josafá. Mas de vez em quando eu me lembro que ele também está nessa guerra. Agora, do lado errado. Mas ele está nessa guerra. Porque se fosse por conta dele própria só, entendeu? Ele, com certeza, Deus já tinha, Agora, existe um momento de Deus. O momento de Deus, irmãos, é uma taça que enche até transbordar. E quando ela transborda, aí o agir de Deus vem. E aí, amigo, é como Deus quer. Não é como eu quero. Eu até vi um vídeo, alguém falando, um pastor, não me lembro o nome dele, sobre o perdão. E aquela história, nós temos que realmente perdoar. Porque nós erramos muito. Aquele 7, né? Vezes 7 é complicado. Mas o perdão, a importância, por isso que o perdão ele é difícil, mas a importância dele é muito grande.
Quando alguém fizer mal a você, não queira vingar. Sabe por quê? Se você perdoar aquele mal que a pessoa fez a você, ele perde o efeito. E isso é algo totalmente espiritual. Isso é algo totalmente espiritual. Eu já vivi isso, mas a gente esquece, irmão. Quando o sentimento de querer, sabe, mandar boxe, cair no boxe com a pessoa, vem, que você quer mesmo moer a pessoa, vem, você esquece disso. O efeito do perdão. Então nós estamos vivendo essa luta e aprendendo. E nós temos que aprender que o perdão é a melhor coisa para quem faz o mal para a gente, é a melhor coisa para a gente. Quando alguém fizer mal, você perdoe. Ah, mas eu tenho que estar amiguinho? Não. Perdoar é perdoar e amiguinho é outra coisa. Só perdoa. Se liberte. O que acontece? Porque os propósitos de Deus, irmãos, esses ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. O propósito de Deus, ele acontece de uma forma ou de outra. Inclusive, eu vou citar uma parte aqui de Jonas, que Jonas ele fez o quê? Bom, ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Desobedeceu a Deus. Por quê? Porque Jonas ele tinha uma ferida dentro de si. Porque o pessoal de Nínive tinha feito mal à família de Jonas. E Jonas, quem, né, não vai sentir, não vai ter uma ferida, uma dor muito grande se alguém faz mal à tua família? E Deus, só que Deus ainda fez o quê? Deus ainda disse, ó, vai e prega contra Nínive. Mas, de uma certa forma, Deus estava dando, tá, a Jonas a profecia de pregar contra Nínive, dizendo, olha, tanto que depois ele prega, se vocês obedecerem e fizerem o certo, o Eterno vai perdoar vocês e vai dar vida a vocês. Mas se vocês fizerem o errado, o Eterno vai cobrar de vocês e a morte virá sobre vocês. Conclusão. Ele prega contra Nínive. Nínive se arrepende, que até os animais fazem, né, jejum. E ok, tudo bem, mas por um tempo, depois de um tempo, aquilo que Deus tinha dito vem sobre Nínive. Então o que nós estamos vendo aqui? O propósito de Deus era que Nínive soubesse quem era Deus. Mas o que o inimigo fez? Entrou na cabeça de Jonas, dizendo, não perdoa eles não, porque se você fizer isso, eles vão se arrepender, se você pregar contra eles, que é exatamente o que Jonas confessa. Se eu pregar contra eles, eles vão se arrepender, falando para Deus. Eu vou pregar para eles, eles vão se arrepender e o Senhor vai usar de misericórdia com eles, né? Senhor está lá a palavra da Bíblia, ou o Eterno, né? Vai usar de misericórdia com eles. E conclusão, exatamente o que acontece. Mas Jonas esquece do que o Eterno tinha dito para ele antes. Que ele faria justiça, viria sobre Nínive a justiça do Eterno. E veio, por quê? Porque o arrependimento de Nínive foi por um tempo. Após um tempo, eles voltaram aos problemas corriqueiro, diário, né? Aos problemas naturais deles ali, como eles voltaram a desobedecer novamente ao Eterno. E quando nós vemos pessoas que desobedecem a Deus sendo punidas, muitas vezes nós achamos até bom, né? Julgamos que aquela pessoa merece realmente. Ou seja, a justiça de Deus
Por isso que nós não devemos jamais se meter na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus só cabe Ele, não cabe homem nenhum. Por isso que não depende de homem nenhum. E o que acontece? Nós pensamos assim, tá pagando, tá merecendo, mas talvez seja uma forma de tratamento com aquela pessoa ali e Deus está tratando, está fazendo justiça e está tratando ao mesmo tempo. Pode ser que naquele tratamento, naquela justiça ali, a pessoa esteja sendo salva, esteja sendo sensata em reconhecer a limitação dela e o poder de Deus. E naquele processo ali ela pode estar sendo salva. Nunca se sabe. Então por isso que é difícil bater o martelo e dizer quem vai e quem não vai para o inferno. Às vezes nós, no momento de empolgação, falamos, você vai para o inferno por causa disso, disso, daquilo outro. Mas estamos errando. E não é, da nossa alçada nós ficarmos tomando o lugar de juiz de Deus. E falando sobre isso, eu quero pedir, às pessoas, que eu levantei hipótese dizendo que elas iam para o inferno, que eu não sou ninguém para dizer isso, tá? Mas uma coisa eu posso dizer, quero até que me perdoem, tá? Porque eu conheço que não deveria ter dito, mas disse. E aqui no meu canal, muita coisa eu vou dizer que não deveria falar e muita coisa eu vou dizer porque eu devo estar falando, porque é o que eu devo falar. E nesse momento eu estou falando o que eu devo estar falando, reconhecendo, pedindo perdão e perdoando. Por quê? Porque eu tive numa igreja da congregação essa semana, tive uma decepção muito grande, inclusive eu nem fiquei na igreja, vim embora, tá? Por causa de uma pessoa. Eu fiquei muito irritado com essa pessoa, mas Deus me deu a condição de perdoar ela. Está perdoada. Eu sei que ela faz mal para mim há quase 15 anos, que são os anos que eu me batizei na congregação e que eu estou na congregação. Eu consigo ver os olhos dela fitado em mim todas as vezes que eu vou nessa igreja. Ela me olhando com um olho que eu vou dizer a você, não é de Deus. Não é. Não é de Deus, mas não é mesmo. Eu não vou dizer qual igreja e nem qual a pessoa para não trazer escândalo, mas por que eu estou falando isso aqui? Porque, irmãos, você pode ter certeza absoluta. Dentro da igreja tem várias pessoas e quando eu falo, algumas delas estão no ministério, estão no púlpito. Quando eu falo isso, as pessoas se escandalizam, mas não é para se escandalizar. Todos os pregadores, de ancião até cooperador, diácono, todos são pecadores, todos erram. Eu sou o mais errado de todos, mas todos eles erram. Então, irmãos, infelizmente, se eu estou lá, eles podem errar comigo e podem errar com outros. Quando for comigo, eu tenho que pedir a Deus a condição para poder suportar. Errado, eles errarem comigo, é normal? É o certo? Não. Mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nesse mundo não erra, não peca? Então, como eles erram, eu também erro. Então, eu tenho que perdoar eles. E eu digo a vocês, eu estou passando por esse processo agora, entendendo que o meu perdão para quem me fez o mal é melhor para mim, entendeu? Muito melhor para mim. O meu perdão vale mais para mim, tem mais efeito na minha vida, espiritualmente e de todas as formas. Por quê? Porque eu não fico doente, o meu coração não fica contaminado, entendeu? Eu tenho embates aí com Josafá, mas eu já falei,
tiver que abraçar o Josafá numa boa, aqui, ó, olhando, ó, dentro dos olhos dele, assim, ó, numa boa, eu tenho essa condição, cara. Da minha parte, com sinceridade, dizer, olha, eu te perdoo se você quer o perdão. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Josafá, ele detonou muita gente como ele detonou. Por quê? Porque, cara, quando eu entro na congregação, eu entro no pior momento da minha vida. E depois disso, tá? Eu, lá dentro, vivendo o primeiro amor, guerra o tempo todo para se firmar e buscando estar ali, fazendo tudo que podia fazer em relação ao reino e estar servindo a Deus da forma que desse para servir, mas buscando de coração da forma que desse. Cara, muita luta, muita guerra e o diabo fazendo tudo para te arrancar de dentro da igreja, tudo. Tudo que o diabo podia fazer, ele estava fazendo para me arrancar de dentro da igreja. E eu só sentindo os ataques e sofrendo com os ataques e tal. E a minha defesa estava sendo um ataque também, porque chegou um momento que eu falei, poxa, a melhor defesa para mim agora é o ataque. E aí eu achei que eu deveria... E fui para cima. Foi um grande erro meu. Quando eu não suportei, ao invés de eu olhar para mim e falar, poxa, eu não suporto isso. Eu não tenho como atacar, não tenho como lutar, eu não tenho como... Se eu já estou todo arrebentado, por que eu vou pro ataque? Com certeza eu vou me esculhambar todo. Aí o que eu fiz? Cometi esse erro. Quando eu deveria ter recuado e repousado nos braços do Eterno. Aí sim, eu estaria bem. Aprendi tarde isso, mas estou praticando. Não tanto como deveria, mas estou praticando o máximo que eu consigo. Né? Então, quando você começa a ter, né, essa percepção de deixar na mão de Deus, os ataques eles mudam. Já não passam a ser tanto das pessoas contra você. Mas aí é você com você mesmo, né? É a parte, às vezes, fervorosa ali, que já não está tão, né? Ou então, enfermidade, que vem muito, né? E os ataques, ele vêm assim. E eu lembro que minha mãe passou por esse processo. Eu lembro que ela passou por esse processo. Então, o que acontece? Sempre haverá uma guerra. Sempre. Mas nós temos condições de lutar. E eu digo a você, não é a condição humana. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a causa. Sem mim nada podeis fazer. Tem de bom ânimo, esforça, que eu sou contigo. Então, meu amigo, é só assim que a gente pode resolver o problema. E outra coisa, parar de sofrer de véspera, parar de ser peru de Natal, entendeu? Meu irmão, se a gente vai passar por algum problema na vida, vamos esperar o problema chegar. Eu vou sofrer antes do problema. Quando o problema chegar, às vezes ele vem pequenininho, eu já estou morto. Ele me mata, um problema desse tamanhozinho me mata, porque eu sofri tanto com ele antes dele chegar, que quando ele chegou eu já estava morto. Então foi só pá de cal. A gente tem que parar com isso. E como que a gente consegue parar com isso? Crendo, descansando e acreditando em Deus. Irmãos, eu vou dizer a vocês, eu estou com uma carreta de pecado, uma carreta de erros. Eu peço à Irmandade, os que têm comunhão com o Rodrigo aqui, com o Lindomar, que orem por mim, mas orem mesmo de verdade. Entendeu? Porque
é muito problema. E o mais que eu tento reagir, que eu tento me esforçar para tentar chegar a uma condição ali para fechar mesmo uma comunhão 100%, eu não consigo. E o desejo de ter uma comunhão 100% está em mim, mas eu não alcanço a condição. E essa tem sido a minha guerra, a minha luta. Eu me questiono muito por que, tipo assim, eu não sou hipócrita. Eu não vivo hoje o primeiro amor. E eu digo, eu quero viver o primeiro amor. Se possível, melhor ainda, a glória da segunda casa tem que ser melhor do que a da primeira. Eu ainda quero viver melhor ainda com Deus do que eu vivi o primeiro amor. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei, pai. Eu acho, não posso afirmar, mas acho que todo mundo passa por isso, né? Um certo esfriamento, que não é aquele primeiro amor mais, entendeu? Inclusive, todas as pessoas que eu conheço na Bíblia, que tinham, né, com exceção, eu acho que dos apóstolos, porque os apóstolos foi o contrário, eles começaram bem pequenininho e a coisa foi crescendo, que quando chegou no final, né, agora, maravilhas e milagres foi no começo ali muita coisa, mas depois, né, eu acho que a certeza e a esperança ali na fé dos apóstolos, ali no final, acho que foi maior do que no começo, porque no começo a gente sabe como é que foi a história, né? Inclusive, quando Jesus é crucificado, muita gente é dispersa e tal. Mas, trazendo para o assunto, o que eu estou dizendo com esse vídeo inteiro? Que quem é o juiz e que tem condição de fazer justiça, bater o martelo na minha e na sua vida, é o próprio Deus. Em relação a pessoas fazerem o mal para nós, é ruim, é horrível. Até nós mesmos fazemos o mal para nós mesmos. Então, o outro fazer não é tão difícil assim, não é uma coisa, né, impossível, né, que é o que mais acontece. É um fazendo mal para o outro. Mas existe uma palavra que é um mandamento. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo e não fazendo mal para o seu próximo. E uma outra que é mandamento, que está em Mateus, que não me lembro o capítulo, mas enquanto você estiver no caminho, a chance com teu irmão de você se reconciliar e se consertar com ele, pedir o perdão e perdoar. Antes que o carcereiro te jogue na prisão. E aí lá terá choro, ranger de dente e etc. E outra coisa, no Pai Nosso está dizendo, né? Perdoamos aquele que nos ofende, né? Nos perdoe assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os que nos ofendem. Então nós temos que perdoar, porque veja bem, se você perdoar 100%, quando você fizer um M que você precisar de perdão, a pessoa também vai te perdoar 100%. Então é uma semente que você lança de mão via dupla, né? Você lança, ela está indo, mas ela também volta. Entendeu? Então, cara, para todas as pessoas que me odeiam, que fazem o mal para mim, eu abro meu coração e ofereço perdão. Eu quero paz, amor. E vou perdoar vocês, e se vocês voltarem a fazer mal para mim novamente, me olhar com ódio, me querer me destruir, querer me ver fora da igreja, não tem problema. Porque eu vou perdoar vocês, mas eu tenho certeza, entendeu? Que eu vou ficar bem. Eu sei que Deus não está mandando ninguém fazer isso.
E se alguém está sendo usado pelo inimigo, é porque ela não está tendo o discernimento de Deus. E se ela não tem o discernimento de Deus, ela é uma escrava do mal. Então ela precisa ser liberta. Então eu ofereço perdão a todas essas pessoas em o nome do eterno Machia, que é Cristo, e que elas sejam libertas e que elas possam, tá, olhar e ver que eu não estou aqui fazendo mal a ninguém, que eu não estou fazendo mal a elas, e que o que eu quero, entendeu, é o bem para todo mundo. E quando eu uso palavras aqui ferrenha contra o Josafá, é só para ele sentir o que ele faz com os outros, porque é o que ele faz direto, entendeu? A maior dor que eu tinha ainda tem um rascunhozinho ainda, tá? Mas agora já não, acho que não tenho mais nada, porque eu vi, né, que realmente ele foi mais um instrumento usado pelo mal para poder ferir muita gente, inclusive a mim. Porque quando ele falou aquela palavra sobre as irmãs, chamando as irmãs de vaca parideira e de chocadeira, e eu sabendo que a minha mãe estava ali, e eu ainda pensando, poxa, minhas filhas, minhas netas, que eu tenho 5 netos, eles poderiam amanhã estar na igreja, então estão qualificando, né, as minhas netas como isso daí que ele falou. E aquilo ali foi um soco na boca do estômago, 2 na testa, me nocauteou, me arrebentou. Eu falei, poxa, não pode existir uma pessoa que fala uma coisa dessa, faz esse tipo de comparação. Mas ele fez. E aquilo ali para mim foi o cúmulo do absurdo, cara. Foi por isso que eu comecei toda essa guerra aqui. Mas, tudo bem. Ele continua fazendo isso daí. E a outra coisa, partindo desse princípio, foi que, poxa, várias vezes ouvindo o vídeo dele, se eu parasse para ouvir e dar atenção às falas dele, aos enganos dele, eu poderia ter sido induzido a ter algo de mal no meu coração e saído da congregação. Por quê? Porque ele colocou um ardil maligno dentro da minha mente e dentro do meu coração. Por isso que eu falo, tem várias pessoas na congregação que querem me matar, mas não vão conseguir, espiritualmente. Fisicamente a gente pode querer também, mas não vai conseguir. Então, o que acontece? Eu digo a vocês, eu não estou nem aí para elas. Eu só tenho que fazer uma coisa. Eles estão fazendo mal para mim? Eu falo, Senhor, me dá a condição de suportar, sobreviver, força para continuar e, faça a justiça que o Senhor quiser. Eu não vou ter nenhum sentimento de mal contra essas pessoas. Que foi o que Jesus fez. Então, é isso que eu estou querendo dizer para todo mundo aqui, resumir. Agora, eu gostaria muito, que o Josafá reconhecesse uma coisa. Cara, eu já fiz muito M. Josafá, eu vou falar para você uma coisa. Se você tiver 50 mil pessoas dentro de uma igreja onde você é presidente, na tua vida de salvação não vai mudar nada. Você não vai deixar de ser salvo por isso, porque você tem 50 ou porque você tem uma pessoa. O que você tem que entender é que se você pensa assim, você está desclassificando a graça de Deus na salvação. Então você está colocando, tá, a sua salvação por méritos, que é esse mérito que você escolheu. E outras pessoas escolhem outros méritos, e você escolheu esse, achando que é você que pode fazer alguma coisa. Agora, em relação à verdade de salvação, que você pode fazer alguma coisa em relação à salvação de alguma alma. Agora, se o seu intento é se dar bem, tomar a lã das ovelhas e fazer acontecer, aí a coisa é muito pior. Aí eu digo a você, você já passou da hora, tá, de fazer techuvá, de se arrepender e de voltar atrás. Você já passou da hora, porque se o teu intento é maligno, a taça de Deus, se não derramou, ela vai derramar.
E se a taça da ira de Deus derramar por causa de você, meu amigo, eu não vou nem dizer que Deus tem misericórdia, porque quando a ira de Deus, a taça da ira de Deus transborda, não tem misericórdia. Não. Não tem. Aí tem justiça e tem acerto. Aí é o que eu vivo dizendo para você aqui, você vive aí dizendo que não, eu tô bem, porque eu não tem quem me atinge, não tem advogado, não tem Brás, não tem CCBano, não tem juiz, não tem YouTube, não tem advogado, não tem nada. Eu sou o cara e acabou. Inclusive, você fez umas ameaças ontem aí na tua live de processo. Cara, eu tô com meus 56, vou completar agora, em abril. Se quiser me processar, pode processar, cara. Se eu estiver aqui na igreja, aliás, se eu estiver aqui na igreja, se eu estiver aqui na prisão pregar o evangelho, eu vou e prego. Vou almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar, vou pregar o evangelho lá e acabou. Se eu for para lá é para isso. É para pregar o evangelho mesmo. Agora, uma coisa eu vou dizer a você. O dia que você me processar, você pode ter certeza que não vai ser advogado que eu vou contratar, não vai ser eu, não vai ser juiz, vai ser o próprio Deus que vai te catar. Porque você me colocou nessa situação. Você colocou todas as pessoas que vão no YouTube, tem essa consciência na tua mente. Todo mundo que faz como eu faço, vai no YouTube debater com você, fazer tudo que faz, contradizer você e fazer tudo que faz, essas pessoas, ela tem esse direito. Por quê? Porque elas estão na igreja delas. Se a igreja delas é errada ou é certa, isso é um outro problema. Mas elas têm o direito de estar lá. Por que você não vai numa Boca, numa Cracolândia, numa Biqueira, ou em qualquer facção onde tiver aí, e vai lá falar, vocês não podem, eu vou esculachar vocês no YouTube, vocês não podem estar aí. Vocês não podem ficar aí, vocês não podem, eu vou esculachar vocês no YouTube. E todo dia você vem aqui no YouTube, esculacha as facções, esculacha as biqueiras, esculacha as bocas, esculacha todas essas coisas aí. Por que você não faz isso? É uma coisa que não pode. Aí como é que você quer dizer que um ser humano, um cidadão que paga os seus impostos, não pode frequentar uma igreja que ele decide que ele quer frequentar? Como é que é isso? Algum juiz, algum advogado me explica isso. E aí tem que ouvir as suas ofensas o tempo todo aí no YouTube. Então você tem que saber que qualquer pessoa que você processar porque está falando para você o que eu falo, você tem que partir do princípio que quem é o culpado, gerador dessas coisas que acontecem, das pessoas virem aqui contradizer e ter um embate com você, é você a pessoa. Saiba disso. E é isso que Deus vai cobrar de você. Porque você não tem o direito de pegar uma pessoa que está na rua quietinha no canto dela, mexer com ela, fazer ela se descontrolar, trazer um problema para ela, colocar ela no problema e quando ela tiver uma reação, tá? Você dizer que vai processá-la por causa da reação dela. Isso é absurdo. Isso é absurdo. É crápula. Isso é cretino. Isso é imundo. É demoníaco. Isso é hipocrisia das mais brabas que pode existir. É diabólico. É você provocar uma pessoa, arrumar um atrito com a pessoa e depois prejudicar aquela pessoa por causa da reação da pessoa. Então você tenha isso na tua consciência. Eu lembro daquela irmãzinha que você disse que estava endemoniada, que aquele cooperador de jovem foi ler aquela carta até o dia de hoje. Eu achei uma covardia muito grande.
Quem filmou aquele vídeo e botou a imagem da irmãzinha devia estar na cadeia. Porque se você souber o estrago que você fez na vida dela, espiritual, mental e emocional, quem colocou esse vídeo, e você foi um dos que colocou. Essa pessoa, se soubesse, mas ela não tem noção, mas ela vai pagar um preço caro. Porque eu não tenho direito de pegar a imagem de uma pessoa quando ela está no maior problema da vida dela e botar num canal para poder ter audiência, para poder... Eu não sou um canal, entendeu? De reportagem que fica aí, ó, pegando defunto, acidente, guerra, tudo quanto é desgraça e colocando ali para ganhar audiência, não. Só que você está trabalhando dessa forma. E é onde eu digo a você. Você é cego porque não tem a consciência disso. Você engana as pessoas porque você passa para as pessoas que isso é o certo, enquanto você está sabendo que isso é o errado. Então você é o quê? E aí, em cima disso, você vem dizer que prega a Deus e depois você condena as pessoas, dizendo que as pessoas que reagem contra você, elas vão para o inferno. Quando você faz todo o tumulto, e um dia eu lembro que você falou, não sou eu que faço escândalo, não. Ué, se não é você que faz escândalo, quem é então? As criancinhas que ainda nem sabem falar? Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Arrepende, Josafá.